Olá, boa noite. Eu sou Célia e as pessoas aqui na igreja me conhecem como Celinha, né? Por Celinha. Boa noite para você. É uma alegria estar aqui compartilhando um pouco dessa reflexão sobre esse tema tão importante. Nós recebemos esse tema como orientação esse ano na igreja. Consolidar para crescer. E o pastor tem usado o texto de Efésios. Mas hoje eu quero conversar com você sobre um outro texto. Eu quero conversar com você sobre o texto de Romanos. Romanos, eu tenho feito a minha leitura diária, meu devocional desse ano em Romanos. Comecei a ler o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. E aí, esse é um texto, né, toda a carta, que fala muito sobre edificação, né, das diferenças, né, lei e graça, dos nossos comportamentos diários. É Paulo, né, exortando a igreja, né, a viver de acordo com as orientações de Cristo. E eu queria ler com você. Romanos 6, a partir do versículo 6. Espera aí que eu vou me achar. Romanos 6, a partir do versículo 6, que diz assim: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Olha que tremendo. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E aí você pode ler essa carta toda, ou esse capítulo todo, né, de Romanos. Quando eu pensei nesse tema, consolidar para crescer, eu comecei a pensar, do que me veio à mente logo de cara, foi a formação do osso, né? O osso. O que sustenta o nosso corpo? Quando você pensa assim, o que sustenta? Não é só osso, né? Não é só esqueleto, os músculos também. Mas a estrutura básica de sustentação que nos coloca de pé, né? Que nos dá a estrutura que a gente tem, são os ossos. Mas antes de ser osso, de uma forma muito simplificada, tá, gente? Eu não vou falar de todos os processos de formação óssea. De uma forma muito simplificada. Antes de ser osso, há cartilagem. Existe cartilagem. O que é cartilagem, né? Aquela parte mais molinha, né? Ó, sim, orelha molinha, né? Nariz molinho. Antes de ser endurecido, antes de ser consolidado, antes de ser consistente, ele foi algo mais flexível, mais maleável. Então, quando eu penso em consolidar é isso, né? Se você for olhar no dicionário, é cimentar,
estabilizar, olha, vai anotando as palavras, firmar, fortalecer, enrijecer, alicerçar, estruturar, tornar resistente, firme ou estável, tornar forte. Também significa agregar, unir, fundir. Então a gente está pensando no tema, está refletindo no tema consolidar para crescer. E aí, quando eu leio esse texto me salta aos olhos, né? Porque ele fala de uma edificação que é pessoal, de uma edificação que faz parte de um crescimento, de coisas que são necessárias para que a gente esteja em conformidade com aquilo que está no coração de Deus e a gente possa crescer. E quando eu penso em crescer, quando eu aplico essa palavra, eu estou falando de amadurecimento. É necessário um tempo de amadurecimento. Mas ninguém amadurece sem passar pelo processo de estruturação. E aí a gente tem bem o nosso corpo, né? O corpo humano é um exemplo disso. Então, trazendo para um campo espiritual, essa edificação, né, individual, ela é individual, mas ela também é coletiva. E aí eu queria pensar com você, eu estou lendo também, já aqui trouxe um monte de coisa, né? Esse livrinho aqui, ó, tá vendo? Desintoxicando a alma, de cara limpa em um mundo contaminado. Craig Groeschel, acho que é assim que fala. E esse livro e o texto de Romanos são muito interligados. Esse autor, ele fala de algumas situações de vida pessoal, que a gente às vezes se desliga, né? A gente acha que pecado, que o erro, né? Muitas vezes é algo que a gente não identifica como erro. Eu vou dizer uma outra coisa, né? A gente geralmente usa a palavra pecado de uma forma muito pesada, né? Pecado, o pecado. E a palavra de Deus, a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, vai dizer, a palavra usada para pecado é ratá, que significa errar o alvo. Quando eu entendo isso, fica mais fácil a gente entender o pecado sob o ponto de vista de Deus, não sob o ponto de vista dos homens. Porque a gente acaba colocando sempre uma carga a mais, né? E quando a gente pensa em pecado, a gente pensa geralmente no outro, nunca na gente, né? Mas errar o alvo, né? Significa, de repente eu tenho aqui na minha frente um alvo, né? Um ponteiro, eu quero acertar aquele lugar, mas eu não consigo acertar aquele lugar, eu acerto em volta, né? Ou eu acerto muito distante. Essa é a ideia de pecado que o Antigo Testamento traz e o Novo vai aprofundar, né? Vai reler, né? Vai reinterpretar. Então, esse pecado sabe quando Paulo diz o que eu queria fazer de bom eu não consigo fazer, e aquilo que eu não queria fazer eu faço, é isso, né? E quando se diz também, se você sabe o que é certo fazer e você não faz, você peca, é isso. Então, o pecado, esse texto vai dizer que Jesus morreu por nós, né? E Efésios vai dizer que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, assim. Ele não morreu por gente boazinha. Ele morreu por mim, pecadora. Mas quando ele morre, né, e entrega a sua vida para que eu fosse liberta, e é isso, né? Jesus morre, entrega a sua vida, né, e ressurge. A morte não pode detê-lo, Deus o faz ressuscitar. E ele pode nos livrar do jugo do pecado.
Ou seja, o pecado, como a gente leu aqui em Romanos 6, não terá mais domínio sobre nós, porque vivemos debaixo da graça e não debaixo da lei. A lei só vem para dizer para a gente assim, ó, isso aí é errado, isso não deveria ser feito, para que a gente tenha um parâmetro daquilo que é certo e do que é errado. E esse texto vai dizer, considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus, né? Oferecendo o nosso corpo como instrumento de justiça. Esse autor, Craig, ele vai dizer que nós gostamos de nos enganar. Nós somos enganados e nos enganamos, porque quando a gente olha para a gente geralmente olha com uma lente distorcida, né? Não com a lente de Deus, com a lente da palavra. A gente acredita muito naquilo que a gente vê. Então, de modo geral, nós somos muito bonzinhos. Nossas intenções são sempre muito boas. A do outro não, né? Mas a nossa é sempre muito boa. Jeremias 17 vai dizer que o nosso coração ele é enganoso, demasiadamente enganoso e corrupto. Ele nos engana, né? E os nossos olhos também, se olhamos sobre uma outra perspectiva, sobre um outro ponto de vista. Para que a gente se enxergue realmente como nós somos, nós precisamos de diversos espelhos posicionados de modo diferente. E o espelho mais importante para nós é a palavra de Deus. Tiago 1 vai dizer assim, que aquele que lê a palavra e não a pratica, é como alguém que se olha no espelho, olhou no espelho, se viu rapidamente, né? E saiu. Ele nem lembra, né, da imagem que ele viu no espelho. Mas a palavra de Deus, ela é como um espelho para a gente. A gente lê a palavra e se a gente permanece, né, se a gente continua com o coração aberto para ler e compreender, a gente vai se ver como realmente nós somos e como Deus nos vê. Então, não mais com panos quentes, não com disfarces, mas como nós somos, né? Carentes de Deus, né? Todos pecados. E carecem, precisam, né, da graça de Deus, né? É muito mais fácil para a gente, né, olhar para o outro e dizer, o fulano age assim, age assado, né? Mas tira primeiro, né, a trave do seu olho para depois tirar o cisco do olho do seu irmão, né? E aí, esse autor vai perguntar para a gente, será que a gente realmente luta contra o auto-engano? Porque a gente se engana, né? A gente leu que o coração do ser humano ele é enganoso, né? Nós nos achamos muito bonzinhos, ou no mínimo a gente acha que as nossas intenções são boas. Então, isso justifica o que a gente faz. A gente acredita muito nas mentiras que nós mesmos contamos para nós, né? Então, é necessário que a gente faça um exame, um autoexame, para analisar não só os nossos pensamentos, mas as nossas motivações, os nossos sentimentos, né? Em busca daquilo que é tóxico, né? Que tem alguma toxicidade na nossa vida, né? São sentimentos que nos afastam da verdade de Deus, são motivações que nos afastam da verdade de Deus, são hábitos diários que nos afastam da verdade, da vontade de Deus, né? E a gente poderia falar sobre compulsão por compras, compulsão por comida, isso é linha. Mas isso é pecado. Pecado é errar o alvo, né? Errar o alvo. Eu quero acertar, mas eu não acerto. Eu erro o alvo. Então, compulsão por compra, né? Pelo trabalho, né?
compulsão pelo trabalho, vícios diários que a gente tem, legalismos que a gente tem, críticas nocivas, lembrando que crítica todo mundo tem, porque crítica é a capacidade da gente de analisar, mas existem críticas que são destrutivas. Sabe aquele humor ácido, né? Você está sempre fazendo uma piadinha e aquela piadinha é algo que tem sempre uma pitada de maldade, né? A falta de misericórdia, né? Quando a gente fala determinadas coisas e quando a gente julga, porque nós, seres humanos, somos aqueles que mais julgamos, né? O outro. Muitas vezes a gente deveria julgar as ações, né? As atitudes, mas a gente julga o outro, né? E aí a gente tem raiva, a gente coloca um monte de coisa nas redes sociais em relação àquela pessoa, né? A gente não respeita o direito do outro de escolha, enfim. Nós somos cheias, né? De pecados, de falhas, né? Cuidado com a saúde. Você acha que não cuidar da saúde é algo que, é só uma falha? Não cuidar da saúde é um pecado. Ih, Celinha, pegou pesado. É um pecado, né? Você está errando o alvo. Lembra disso sempre que você pensar em pecado. Você está errando o alvo. Você deveria cuidar desse corpo, né? Que é templo do Espírito. Ou, né? Esse corpo que Deus fez para que a gente exista no mundo. Deus fez para cada ser humano um corpo. E esse corpo é a forma com que a gente se comunica com as pessoas de fora, é a forma com que a gente existe no mundo. E nós precisamos cuidar dessa estrutura, desse corpo. Então, não cuidar do corpo, não cuidar da saúde é pecado. E aí a gente fica achando também assim que há determinados pecados que são maiores que outros. Não, especialmente pecados sexuais, né? Pecados sexuais, aí é muito sério, né? Todo mundo vê. Mas será que é mais sério do que a gente não cuidar do corpo? Para Deus não existe pecadão, pecadinho. Para Deus existem pecados, né? E a gente precisa se dar conta disso. Por isso que a gente não pode dizer que não peca. A palavra de Deus diz que quando a gente lá em 1 João, né, primeira epístola a João, se a gente disser que a gente não peca, a gente está se enganando e a gente está chamando Deus de mentiroso, né? Porque o único bom é Jesus, né? Todos nós somos pecadores, pecadoras, né? Quando a gente tem ansiedade, aí eu estou falando para mim, né? Porque evidentemente que toda palavra que a gente compartilha primeiro chega para a gente. Quando a gente tem ansiedade, quando a gente tem preocupação, uma preocupação excessiva, a gente está dizendo, né, que Deus não é suficiente para dar conta daquilo. Está compreendendo? Então não é alguma coisa que passe. A ansiedade, né, a distorção da autoimagem, autocomiseração, procrastinação. Sabe o que é procrastinação? Quando você tem algo para fazer, você sabe que tem que fazer assim, não, amanhã eu faço, amanhã. Não, depois, vou fazer. Ou então, o contrário, né? Porque a ansiedade é o contrário, é quando a gente quer resolver aquilo que é de amanhã, a gente quer resolver hoje. Então, olha quantas coisas, né, que a gente vive no dia a dia e a gente não se dá conta de que é algo que entristece o coração de Deus, que nos afasta da vontade de Deus e que precisa ser enfrentado, que precisa ser visto, que precisa ser encarado, né, de frente como um espelho. E a gente precisa mudar, né? Mas como é que a gente muda? De um dia para o outro eu vou dizer, não, vou fazer mais. Não, a gente muda debaixo da graça. Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não terá domínio sobre vocês. A gente escolhe não pecar. E a gente faz isso com Jesus. Coisa boa, porque ele está sempre pronto para trocar o fardo com a gente, né? Olha, passem para mim o fardo de vocês que está pesado, que eu vou passar para vocês o meu que é leve, é suave, né? Você vai conseguir fazer isso com tranquilidade porque eu estou contigo. É isso, né? É isso.
Por que é importante que a gente se veja todos os dias, né? Esse é o primeiro ponto para consolidação, para edificação. E aí você vai dizer assim, uau, isso nunca vai acabar. Não acaba não, não acaba não. Isso não acaba, né? Todos os dias a gente tem coisas para resolver, a gente tem pecados para serem enfrentados, a gente precisa pedir perdão e a gente precisa abrir mão, né? Aquele, né, que confessa as suas transgressões e as deixa, então deixar, colocar diante de Deus e dizer, não quero mais, isso me faz mal, isso entristece o seu coração, me ajuda a vencer. Eu quero acertar o alvo, quero acertar aquele lugar que o Senhor tem me direcionado para acertar. Né? Não quero mais pecar, né? Todos nós somos egoístas, né? Todos nós somos egoístas, todos nós somos pecadores, mas quando a gente ora sinceramente para Deus e a gente diz, né? Senhor, revela qual é a área. E Deus revela, quando a gente pede, Ele faz isso. Revela qual é a área. E a gente coloca diante dele, né? Olha, eu quero ser liberto disso, eu quero ser saudável. Eu quero ser livre desse peso, dessa carga, para ser um instrumento, né? Um instrumento apropriado, adequado, um instrumento de qualidade, né? Na tua obra. Aí a gente vai lembrar daquilo que eu disse lá atrás, né? Um pouquinho antes. Essa consolidação, ela é individual, né? Mas ela não é só individual, ela é coletiva. E essa consolidação, ela se reflete na vida da gente, né? Para alcançar o outro. Então, ela é trabalhada na gente e ela alcança o outro, né? Porque no momento em que a gente se vê como nós realmente somos, né? A gente consegue olhar para o outro com misericórdia e dizer, eu sei o que você está vivendo, eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil consagrar as finanças a Deus, eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil não atender aos apelos, né? Aos apelos do consumo, eu sei que não é fácil, eu já passei por isso. Quando a gente vive as situações e a gente se vê como o Senhor nos vê, a gente consegue olhar para o outro com um olhar de misericórdia, de compaixão, e a gente consegue se colocar no lugar do outro, a gente consegue ser solidário ao outro, né? Então, e aí essa consolidação, ela deixa de ser individual. Se eu estou passando por esse processo, você também está passando por esse processo, estamos juntos na igreja, né? Estamos orando uns pelos outros, né? Estamos nos edificando mutuamente, né? Com palavras de ânimo, com conselhos, sim, né? Com aquilo que vem do céu, não com apontar de dedos, mas com aconselhamento, dizer, sei o que é, dureza, mas vamos embora, eu estou junto contigo, a gente vai vencer isso junto. Esse processo de edificação, ele passa a ser um processo coletivo. É o que está lá em Efésios 4, né? Edificação do corpo para construção do reino de Deus. Porque a gente foi chamado para cooperar com Deus, né? Somos cooperadores de Deus, né? Somos trabalhadores junto com eles. Eu vou ler com vocês Efésios 4. 4, a partir do 11, vai dizer assim, ó. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que eu e você, que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos,
agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, a edificação individual, ela nos conduz para uma edificação que é coletiva. E conforme a gente vai passando por esse processo junto, a gente vai crescendo e a gente vai também contribuindo para o crescimento do reino de Deus. O que é o reino de Deus? É um reino de paz, de alegria e de justiça. Quando nós entendemos as nossas limitações, a gente consegue agir com justiça. A gente consegue agir com equidade. A justiça, na palavra de Deus, ela não tem só a ver com a justificação de Cristo. Antes disso, ela tem a ver com o pensar no direito do outro, né? E pensar em promover equidade, ou seja, aquele que tem pouco, para chegar ao nível daquele que tem muito, ele precisa de muito mais. Sabe a história do filho? Eu não tenho filho, não. Tenho filhos que são queridos, né? Que são adotados, são postiços, né? Foram meus adolescentes. Mas aquela criança, geralmente, que dá mais trabalho, é aquela criança que você vai dar mais atenção. Não é assim, geralmente? Seja na sala de aula, seja na sua casa. Aquela criança que tem um problema de saúde, tem bronquite, você vai ter muito mais atenção para aquela do que para outra que é sadia. Isso é equidade, isso é promover a equidade, é dar mais para aquele que não tem, para que ele possa chegar no nível daquele que já tem muito. E nós, cristãos, fomos chamados para isso, para promover a justiça, para sermos cooperadores de Deus, para agirmos no crescimento do seu reino. É isso, né? Fica muito mais fácil exercer a misericórdia, a empatia, a solidariedade com o outro, quando nós nos compreendemos também doentes e carentes de Deus e pecadores e falhos, né? É muito mais fácil. A gente consegue caminhar com o outro, seja ele cristão ou não. A gente consegue olhar para o outro com um olhar de misericórdia, sabendo que Deus é poderoso para transformar as situações. Eu quero orar com você. Vamos orar? Eu espero que essa palavra tenha chegado ao seu coração de uma forma boa, que tenha feito você refletir, pensar, né, na sua vida, que durante esse tempo que a gente conversou aqui, você tenha podido analisar algumas ações suas, né? Coisas que precisam ser resolvidas com Deus e que não podem ser deixadas para amanhã, precisam ser resolvidas hoje. E eu quero orar com você, né? Orar pela minha vida e pela sua vida, para que a gente consiga permitir que o Senhor nos edifique conforme a sua vontade, conforme aquilo que Ele enxerga de cada um de nós, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, obrigada por tua presença, obrigada pelo teu amor maravilhoso, obrigada, Senhor, pelo teu renovo sempre, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem sempre bons pensamentos a nosso respeito. São pensamentos de paz, são pensamentos, Deus, bons para nos dar sempre uma esperança, um futuro. Obrigada. Obrigada porque o Senhor caminha conosco todos os dias. Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso auxílio, nosso amparo, nosso ajudador, nosso melhor amigo, nosso conselheiro. O Senhor é tudo em nós, para nós, o Senhor é. E nós estamos aqui, nessa noite, Senhor, para entregar a nossa vida a Ti e dizer que nós carecemos de Ti, nós precisamos de Ti. Não sabemos como caminhar sozinhos e não queremos caminhar sozinhos. Espírito Santo de Deus nos ajuda a ver a nossa face, o nosso interior, como ele realmente é. Ver as nossas mazelas, Senhor, né? Olhar para o nosso coração e ver, Senhor, muitas vezes
aquelas teias de aranhas que estão lá e que precisam ser limpas. Olhar para as nossas misérias, Senhor, como o Senhor olha, mas entendendo que sem o Senhor a gente não pode ir adiante. Então eu te peço que nessa noite o Senhor venha sondar os nossos corações, venha trazer à luz a nossa lembrança, venha trazer para nós onde nós temos falhado, onde nós não temos acertado o alvo, né? Aquele lugar adequado que a gente precisa acertar, Deus, que o Senhor tem nos revelado. Muitas vezes é a compulsão, Senhor, por comida, né? Muitas vezes é a compulsão por compras, muitas vezes é a dependência, Senhor, de sites e de tantos outros espaços, né? Que a gente fica preso, né, Senhor, como as redes sociais, né, as mídias sociais, enfim, são tantas situações, Deus, né, o julgamento do outro, né, achar que esse e aquele não são bons e que eu sou melhor, né, e dizer tantas palavras às vezes duras, né, e a gente não pensar que o outro está ali, que precisa tanto da nossa misericórdia quanto nós precisamos, né? Espírito Santo de Deus, nos ajuda a compreender o que é a oração do Pai Nosso, né? Perdoai as ofensas, assim como as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Nos ensina a perdoar, nos ensina, Senhor, de acordo com a Tua vontade, a estender a mão, a dar um abraço, a compreender o outro como o Senhor nos compreende. Nos ajuda, Senhor, e consolida em nós, Senhor, a Tua vontade. Consolida em nós, Senhor, essa estrutura, Senhor, forte, né? Essa estrutura, Senhor, que é segura. Essa estrutura, Jesus, que consegue enfrentar o mal, Deus, mas não tão rija que não consegue, Senhor, não tão rija que não consegue olhar para o outro, Senhor, né, com misericórdia, né, que não consegue olhar para o outro com solidariedade, né, que seja rijo, sim, para o mal, mas que possa ser flexível na Tua mão, para que o Senhor opere o querer, né, o Seu querer e o Seu efetuar sempre com liberdade. Obrigada, Senhor. Eu te agradeço, nós te agradecemos, porque o Senhor nunca desiste de nós. No nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Que bom que você está aqui, que você conseguiu ficar até o final. Eu quero dizer para você que a nossa igreja está sempre de braços abertos para te receber. Nós estamos ainda em recesso com algumas atividades, né? A escola ministerial ainda está em recesso, as células ainda estão em recesso, o Reino Kids, enfim, a gente tem algumas ações que ainda não começaram, mas daqui a pouco vai começar, né? Porque a gente precisa respirar um pouco, né? Tem gente viajando, gente, né, de férias, e a gente precisa realmente de férias. Mas eu quero dizer para vocês que existem, os nossos cultos estão aí. As celebrações dos domingos estão aí. Domingo de manhã às 9 horas, domingo às 18 horas. Quero dizer para você que nós oramos todos os dias, de 8 às 9 da manhã. E você é nosso convidado, nossa convidada. Se você tem uma necessidade, um motivo de oração, ou se você quer simplesmente orar junto, vem, a gente está aqui todo dia. Sempre vai haver uma pessoa aqui orando de 8 às 9 horas. E você é nosso convidado. Vem estar conosco, tá bom? Às quartas-feiras, né, nós temos uma celebração à noite. E você também é bem-vindo. Começa às 19h30. Vem estar conosco. Vem estar orando, celebrando ao Senhor. Esse lugar, essa casa, a Igreja Batista no Moneró, é um lugar de bênção e transformação. É um lugar de acolhimento, é um lugar de companheirismo, é um lugar em que você pode compartilhar das suas fragilidades, né? E ser fortalecido com as orações, com a palavra, com um sorriso, com um abraço. É isso. Vem estar conosco, tá bom? Deus te abençoe rica e abundantemente.